Salve, jovens! Analogia crítica. Antes de começar esse vídeo, vou dar meu pequeno adendo e já vamos começar com uma coisa. O meu último vídeo teve... Sai daqui! Meu último vídeo teve 97 visualizações. Como isso? Eu tenho 57... Ah, não, agora é 57. 57 e o vídeo teve 97, tá certo isso? Vocês estão passando a perna em mim, seus bocós. Vocês estão todos passando a perna em mim. Eu queria ver no meu Analytics do YouTube a quantidade de gente que não é inscrita, mas eu sei que vocês estão passando a perna em mim. Eu sei que no meu vídeo anterior, 86% não era inscrito. Então vocês vão se inscrever agora, senão vocês vão ver algo... Ai, eu vou cagar na calça. Eu vou cagar na calça. O mundo é uma piada. Sabe, Murray, é impressão minha? Ou o mundo está mais louco? Deixa eu te contar uma piada. O que acontece com um louco, maníaco, esquizofrênico, quando é posto numa sociedade que o oprime e o trata que nem lixo? É isso que você merece, Murray. Agora quer saber? Eu vou ver o que minha mãe acha. Ô mãe! Mãe! Oi! O que você acha dessa maquiagem aqui? Samuel! Oi. Tudo que eu investi em você, um menino bilíngue, é uma palhaçada mesmo. Nossa. Tá bom então. Bem, esse vídeo ele não vai trazer exatamente um resumo do filme. Ele é recomendado para quem já assistiu o filme e gostaria de ter informações adicionais. Alguns tópicos que alguns, às vezes, não prestaram atenção. Dado o recado, então vamos lá. Arthur Fleck, Coringa. Bem, o Arthur Fleck, ele é o protagonista desse filme. Ele, até onde é mostrado, ele trabalhava numa espécie de... Ele era como se fosse um palhaço. Eu não sei se palhaço de circo, mas dá a entender que ele era palhaço. E o filme ele mostra e enfatiza como era a vida dele, como o fato onde ele era todo dia humilhado, massacrado psicologicamente pelas pessoas. A gente vê que constantemente ele era roubado, espancado na rua. As pessoas até tinham desgosto de ficarem perto dele, como é mostrado em algumas cenas, por conta do estado que o corpo dele estava, por conta que ele não tinha nem sequer renda financeira suficiente para comer direito. E basicamente, o Arthur Fleck, ele é como se fosse o oposto do desenvolvimento do herói, sendo o desenvolvimento do vilão, lógico. Mas, no que eu quero me referir isso aí? O Arthur Fleck, ele é alguém que até um certo período do filme, até um certo momento, ele tenta aguentar tudo de forma honesta. Ah, as pessoas roubaram e espancaram ele. Tá bom, tudo bem, eu não vou me rebaixar ao nível deles, eu não vou bater em crianças. A gente vê que até um certo período do filme, o Arthur Fleck, ele tenta se controlar. Óbvio, não tô vitimizando ele, pelo contrário, o cara é um baita de um assassino, não entendo errado, não tô minuciosamente vitimizar o cara. Mas o filme ele mostra o lado dele antes de se tornar o Coringa. Mostrando que ele não se tornou o Coringa por exemplo, eu sou louco e pronto. Não, a gente entende o lado dele, a gente entende até onde e como ele chegou àquele estado final do Murray. E tanto em relação a isso, que ele tenta aguentar até onde ele pode, tudo isso é enfatizado por uma cena. A escada. Eu sei, para alguns não passa de uma cena comum, o cara só subir da escada, mas essa escada, ela carrega um peso cinematográfico enorme, um valor moral enorme. Essa escada simboliza a vida dele. Todos nós sabemos como estava o estado de Gotham, cercado por criminosos. A corrupção política era absurda em Gotham. Todos os candidatos à prefeitura eram todos corruptos, como a gente viu, os próprios políticos do filme eram todos corruptos, então não ia melhorar na base da política. E
Por que eu quero dizer isso? Para a gente ver que aquele universo é constituído por gente ruim. E o Arthur é a única pessoa do filme que tenta ser alguém bom. É a única pessoa do filme que tenta ir pelo caminho mais honesto, o caminho mais correto, o caminho sem, por exemplo, erros, mesmo tendo várias doenças mentais, como esquizofrenia e o fato dele também ter uma crise de riso, que é uma doença que realmente existe na vida real, não é piada, é uma doença que realmente existe na vida real. A cena da escada, ela carrega um valor simbólico, simbolizando a vida de Arthur. No começo do filme, quando ele sobe as escadas em vários e vários takes, a gente percebe que a vida dele é um lixo. A gente percebe que tudo nele tá meio que caindo em pedaços, está despedaçando. E quando ele sobe as escadas, o valor simbólico é o seguinte: a gente vê ele aguentar até onde dá. Subir as escadas é muito mais difícil do que descê-las. É só você ver. O que é mais fácil? Você subir as escadas ou você descer? Isso está ligado pela gravidade. Nesse filme, a gravidade na escada é a sociedade. É muito mais fácil você roubar do que trabalhar honestamente para você comprar um celular novo. É muito mais fácil você trapacear ou colar numa prova do que você simplesmente for, sentar a cadeira e estudar. É muito mais fácil você ir pelo caminho desonesto do que o caminho honesto. Isso simboliza a vida do Arthur. Aquela rotina é maçante. Ela traz a cinematografia, as cores, eu me refiro, o filtro de cores dessa cena. É uma cor extremamente morta, uma cor morta. É uma cor onde você percebe que é algo maçante. E o motivo é exatamente por isso. Mostrar que a vida dele é maçante. Mostrar que ir pelo caminho correto em Gotham não compensa. Até o momento onde ele se quebra, onde ele se despedaça, onde ele quebra toda a moral dele e se torna realmente o próprio Coringa. Tanto que existe uma comparação entre as duas cenas onde ele sobe as escadas e onde ele desce as escadas. Quando ele sobe, a gente percebe que ele está cansado, que ele não aguenta mais aquela realidade onde ele convive. Bem, já ouviu o ditado? Se não pode detê-los, junte-se a eles. É exatamente isso que acontece. O Coringa, ele meio que mata o Arthur. Isso é simbolizado na cena do Murray. Mas eu vou explicar isso depois. O fato dele descer as escadas com cores mais alegres, cores mais vibrantes, sendo o completo oposto de tudo que aconteceu no começo do filme, é um sinônimo que ele se quebrou por completo. Ele meio que virou outra pessoa completamente oposta a ele. Uma pessoa que antes tentava segurar toda a raiva e o ódio que ele tinha, já hoje ele soltou. A ideia dele descer as escadas, na minha opinião, ela simboliza como se ele simplesmente soltasse o freio, se ele literalmente levasse a mão pra cima e falasse: quer saber? Caguei, não ligo. Eu fui tão humilhado e nisso que eu ganhei, quer saber? Cansei. A ideia que dá é exatamente essa. Por isso que quando ele desce as mesmas escadas, as cores estão mais vibrantes, as cores elas estão mais alegres. Ele desce as escadas sorrindo, dançando, o completo oposto da primeira cena. É como se ele se encontrasse, como se ele pensasse: eu sou esse miserável aqui, eu sou esse cara, não sei porque eu tava me enganando, eu sou esse cara. A ideia que dá é exatamente essa. O motivo em que há uma espécie de subversão de valores é o fato que em todo filme do herói, basicamente, toda a história do herói, a gente vê o herói em uma sociedade opressora, uma sociedade que machuca os outros, e ele pensa: não, eu vou mudar essa realidade fazendo certo. E no final do filme a gente encontra cores vibrantes com ele terminando e derrotando o vilão fazendo o certo. A questão é que, cinematograficamente falando, o Coringa ele chega ao mesmo resultado fazendo o completo oposto do herói. Ele consegue as cores vibrantes e um final feliz, jogando tudo pro alto, jogando toda a sua pessoa, tudo o Arthur Fleck. O Arthur Fleck e o Coringa, eles funcionam como uma díade, são duas pessoas opostas, em que o Coringa mata o Arthur na cena do Murray. Bom, já que eu falei tanto sobre o Coringa e essa cena da escada, vamos pra essa. A cena do Murray. Bem, até agora eu não falei sobre Murray, mas eu vou fazer uma breve explicação. O Murray, nesse universo ficcional do Coringa, ele é como se fosse um comediante que todo show que ele faz, ele chama alguém, às vezes da plateia, ou às vezes uma pessoa que ele mesmo chama externamente como famosos,
É como se fosse um podcast, só que muito mais voltado pra comédia, uma entrevista. E aí, a gente percebe desde o começo do filme que o Arthur Fleck se inspira nele. Ele até que quer se tornar um comediante por conta do Murray. Até que chega um período do filme em que o Arthur, ele tenta virar um comediante. Ele começa baixo. Ele vai numa espécie de bar onde você pode fazer algumas piadas lá, uma espécie de show comedy. E aí ele tenta fazer lá, só que a questão é que ele trava. Ele trava durante a sua piada, por conta da vergonha, ou sei lá, mexeu algo na cabeça dele por conta das doenças mentais dele. E nisso acaba viralizando na internet. Ou não sei como é meio de propagação de informação naquela época. E acaba que o Murray, ele vê essa cena e ele começa a fazer piada. Nossa, esse cara realmente queria ser comediante mesmo? E aí ele acaba chamando o próprio Arthur Fleck. Só que nesse momento, se fosse o Arthur Fleck sendo entrevistado, ele até tentaria ser mais... ele tentaria até que ser um pouco mais honesto. Ele tentaria, por exemplo, pedir desculpa ou algo assim. Ele tentaria ir pelo caminho mais honesto. Mas, como a cena da escada já passou, o Coringa, ele assume o controle. O Coringa é quem existe. O Arthur Fleck morreu. Como? Vou explicar. Quando o Murray, ele entrevista o próprio Coringa, ele vai perguntando por que ele fez aquilo. Aí o Coringa até admite que foi ele que matou aqueles 4 políticos no metrô. E ele acaba falando sobre a sociedade, ou o fato que, por exemplo, porque que quando as pessoas fazem mal comigo eu tenho que ficar quieto, mas quando eu faço mal às pessoas, aí eu sou o vilão. O filme, ele enfatiza essa diade moral. Por exemplo, por que com os outros é errado e comigo tá certo? Ele tenta enfatizar isso. E na cena onde ele literalmente mata o Arthur Fleck, é quando ele literalmente no Murray. Eu não posso falar essa palavra por conta das diretrizes do YouTube. Mas o motivo por que o Arthur Fleck simbolizando Murray é o seguinte: o Murray simboliza o Arthur Fleck. Por quê? Porque é o sonho do Arthur ser um comediante. É o sonho do Arthur ganhar a vida na comédia de forma honesta. Mas quando o Murray simboliza que ele matou, ele desistiu de tentar ser um comediante, ele desistiu de tentar assumir uma vida honesta. Ele literalmente jogou as mãos pro alto com uma bala. Esse é o simbolismo da cena do Murray. Não é só ele enlouquecendo e o Murray, mas o simbolismo é toda a moral dele que ele tentou construir no começo do filme, toda essa moral sendo despedaçada e destruída com uma bala. Esta é a mensagem dessa cena. É o fato que ele literalmente jogou tudo pro alto. Que se dane quem eu era, que se dane o que eu tentei fazer. O que eu fiz, eu fui massacrado e humilhado. E agora? É exatamente isso. E agora? Antes, ele tentou assumir uma postura honesta. Ele tentou fazer o certo. Ele tentou trazer alegria. Mas ele não tinha reconhecimento, ninguém olhava pra ele, pelo contrário, desprezavam ele, tratavam ele que nem lixo. É o que ele tinha dito na entrevista do Murray. Vocês ficam tristes com esse monte de político morto no chão, mas se fosse comigo deitado na rua, vocês só passariam em diante. Porque tá todo mundo tão preocupado com esses caras. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras, só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV? Você tem um problema com o Thomas Wayne, então? Eu tenho. Exatamente essa a ideia. Quando ele era Arthur Fleck, ninguém nem sequer olhava pra ele na rua por conta do nojo que sentiam dele. Mas quando ele se torna o Coringa, ele atrai loucos que nem ele. Pessoas que são contra o sistema, basicamente pessoas que têm uma vontade pré-anárquica contra o governo, etc. E quando ele se torna o Coringa, ele ganha reconhecimento de loucos. É o que dizem. Pessoas loucas atraem loucos. Então a gente pode perceber que quando ele se torna o Coringa, a gente pode perceber que o metrô tá lotado por gente com a máscara do Coringa. Ele inspirou pessoas. Ele conseguiu a sua jornada do herói. Ele moveu
positivamente as pessoas. Ele moveu positivamente as pessoas. Toda essa ideia do filme é trazer essa completa ironia, porque a gente sempre assume que o certo é quem, o herói é quem vai fazer o certo, o protagonista é quem vai fazer o certo, mas o Arthur Fleck é o protagonista do filme, por isso que tem esse baque na mente. É exatamente essa a intenção que eles querem trazer, e pra mim Coringa é o ápice do entretenimento e uma mensagem esplêndida para todos os doentes mentais. Meu Deus. Não sejam esse cara. Eu tô tentando Falou. tirar a maquiagem. Não tá saindo. Maquiagem não tá saindo, bicho. Peraí, não saiu? Não. Não, vai sair, vai sair. Meu Deus, não tá saindo. Ai. E cagou, não tá saindo. Nossa, é bom que isso aí tenha light, porque eu nunca mais vou fazer isso. Cara, não tá saindo. Putz, não tá saindo. Meu Deus. Não, ainda não saiu. Mano, eu nunca mais faço isso. Mas se tiver muito like...